Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição desse plantão glorioso para mais uma vez nós falarmos da covardia e de certa forma da conduta criminosa, mentirosa do senhor Inácio Rulho, presidente do Peñarol, que está inflamando a torcida do Peñarol, criando uma fake news desde semana passada que o Botafogo criou um clima de guerra contra o Peñarol. O Botafogo, que não tem nada a ver com o que aconteceu no Rio de Janeiro, criou um clima de guerra contra o Peñarol. E aí é claro que os caras misturam tudo, né? É semana de eleição no Uruguai, enfim, mistura ideologia política com a questão da remontada histórica, em que nem eles acreditam, né? Um papo furado danado, querendo tornar o jogo mais importante para eles do que é, porque tá 5-0. Eles não têm condições técnicas de buscarem esse resultado e tentam o tempo inteiro fazer com que fora de campo haja uma instabilidade. Tentem desestabilizar primeiro a torcida do Botafogo, fazendo com que ela se sinta insegura de prestigiar o próprio time. E depois o próprio Botafogo, que até o momento não tem garantias de que tanto o seu elenco como seu time, diretoria, comissão técnica e sua torcida terão segurança num estádio que está pronto para se transformar numa arena de gladiadores. E vamos trazer as últimas atualizações sobre a decisão da Conmebol. Vai ser portões fechados ou vai mudar de lugar? Você vai saber tudo isso depois da vinheta. Já deve ter passado na sua cabeça aquele Wi-Fi do aeroporto que eu entrei rapidinho ali, ou aquela outra rede pública que eu acessei, aquele Wi-Fi que estava de graça. Fui lá, entrei, como é que estão meus dados? Meus dados estão realmente seguros com esse tipo de situação? Olha, eu sinto lhe informar, mas é um risco gigantesco que você pode estar passando e que pode ser evitado. E eu falo isso com experiência própria. E é aí que eu recomendo a NordVPN. Ultimamente eu tenho certeza que você ouviu falar de VPN em alguma situação, seja devido a bloqueio de serviços de internet aqui no Brasil, porque, resumindo aqui de uma maneira prática, a VPN ela cria um serviço de proteção para você que não é rastreável. Você pode acessar sites, serviços de streaming, redes sociais do mundo inteiro e sem você ser rastreado. Então isso cria uma proteção para que seus dados não sejam vazados por pessoas maliciosas que podem acessar facilmente isso através de uma rede pública sem segurança. E eu falo por experiência própria, porque a galera que acompanha o canal Gigante Glorioso há mais tempo sabe que a gente passou no começo desse ano aqui. Eu tenho certeza que se tivesse com a NordVPN a gente não teria passado, né? Nosso canal foi hackeado, tivemos dados roubados, cartões clonados, números invadidos. Isso que pode se dar por um pequeno descuido em acesso a uma rede pública sem segurança. A NordVPN ela vem aqui para te dar segurança também na hora de você fazer compras pela internet. Além da segurança que a NordVPN vai trazer para os seus dados, ela também te possibilita assistir aquela partida que só tá passando, na Inglaterra. E esse jogo aqui só vai passar em Portugal. Você consegue através da NordVPN. Porque a NordVPN tem um serviço de VPN de qualidade, de velocidade rápida, que vai permitir você acessar. Filme tal só tá disponível no streaming em outro país, só está nos Estados Unidos. Você pode acessar através da NordVPN. Então é um serviço que, além de te dar segurança, te dá essa variedade de situações onde você pode utilizar de uma maneira muito confiável e sem aquela preocupação de ter seus dados rastreados, roubados na internet. Cara, o melhor de tudo é que tá tendo desconto aqui do canal Gigante Glorioso. Então não dá esse mole. Faz o teste lá, entra no nosso link que tá aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que vai estar passando aqui na tela e aproveita esse descontão da NordVPN. E cara, se você tiver essa experiência com a NordVPN, você não vai querer saber de outra coisa. Realmente é um serviço que faz diferença para você, tanto na parte de segurança, além de te dar essa enorme variedade para você navegar na internet, beleza? E ó, não esquece, link na descrição e aproveita a NordVPN com desconto aqui do canal Gigante Glorioso. Primeiro quero agradecer a você, a sua moral, você que se inscreveu aqui no canal, você que faz parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Somos mais de 115 mil inscritos aqui no GG, sempre falando de Botafogo, protegendo o Botafogo, defendendo a estrela solitária. E é claro que a gente vai se posicionar aqui, porque o que está acontecendo com o futebol é uma covardia, de certa forma amparada pela demora no posicionamento da instituição máxima, que é a Conmebol, que é pacífica demais com esse tipo de comportamento golpista, de gente como o presidente da Associação Uruguai de Futebol, de gente como esse doutor fake news, que é o senhor Inácio Rulho. E não é só o Peñarol, não. Me parece que o Uruguai inteiro criou uma narrativa fictícia, fantasiosa, de que
Os torcedores pobres coitados do Peñarol, lá no Recreio dos Bandeirantes, eles sofreram uma emboscada. Vamos lá, gente, eu trabalho com ciência, eu trabalho com fato. Me mostra onde estão os torcedores. Aliás, o senhor Inácio Rúlio, presidente do Peñarol, inventou uma das maiores mentiras do século, dizendo que torcidas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, em que universo isso iria acontecer? Em que universo isso iria acontecer? Onde isso é possível? Que as torcidas organizadas se reuniram para fazer emboscada com a torcida do Peñarol. Eu quero imagens disso. Eu quero provas disso. Existe em algum momento? Eu tenho imagens de torcedores do Peñarol destruindo a orla do Recreio, destruindo quiosques no Recreio dos Bandeirantes, tacando fogo em moto. Isso eu tenho. E, é claro, sofreram represália de algumas pessoas civis que foram lá e tacaram fogo nos ônibus, no ônibus em que eles estavam. Agora, eu gostaria de saber onde. Ele deu essa declaração hoje de que o Botafogo criou um clima de guerra e que ele vai defender o direito dos seus torcedores de ir ao estádio. Quando? Onde? O senhor é um hipócrita, porque o senhor foi muito bem recebido. A sua comissão foi muito bem recebida no Rio de Janeiro pelos dirigentes do Botafogo. E esse discurso para inflamar o seu torcedor, para apagar o vexame que o seu time fez dentro de campo. E para criar toda essa atmosfera que seria impossível se não acontecesse nada, se não tivesse polêmica nenhuma. O torcedor do Peñarol ia de cabeça baixa para o estádio na quarta-feira. Amanhã, no caso. Mas criaram uma coisa do sentimento nacional. Vai lutar pelo povo. Através de uma fake news. O senhor Inácio Rúlio, se a Conmebol fosse uma confederação séria, ele seria gravemente punido, porque ele está incitando violência contra civis do Botafogo, torcedores do Botafogo, famílias que lá estão, por conta de uma mentira contada 70 mil vezes e que na cabeça dos uruguaios se tornou uma verdade. O Peñarol se posicionou, falei para vocês no vídeo de mais cedo, um vídeo curto, que eles estavam reunidos já que a Conmebol deu um prazo até 10 horas da manhã para que haja um posicionamento do Peñarol e do Ministério do Interior, para garantir a segurança da torcida do Botafogo. Sabe o que o presidente do Peñarol fez? Lavou as mãos. Lavou as mãos. Disse que vai deixar isso para o Ministério do Interior, porque foram eles que vetaram a presença da torcida do Botafogo. E que o Inácio Rúlio vai lutar apenas para que a torcida do Peñarol esteja lá. Então, assim, o Peñarol é o responsável, não é o Ministério do Interior. O Peñarol, segundo o regulamento da Conmebol, é o responsável. É ele quem deve garantir segurança para os torcedores que frequentam o seu estádio. Se ele lava as mãos, essa partida tem que ocorrer de portões fechados, Conmebol. Essa partida ou ocorre no Estádio Centenário, que é um estádio com mais estrutura, um estádio maior, onde os torcedores teriam uma condição maior de ter segurança. Agora, o correto, portões fechados. Lamento muito pelas famílias que saíram do Rio de Janeiro, que saíram de várias partes do Brasil e da América Latina para assistir ao Botafogo. Agora, não para viver um clima de terrorismo. O que está acontecendo lá no Uruguai é um clima de terrorismo, uma caça às bruxas. Nós contra eles. Nós, os pobres coitados, contra eles. Os que têm dinheiro, os que abusaram do poder, usando o poder de polícia para bater em gente inocente, né? Essa é a narrativa. Essa é a narrativa. Infelizmente, um país que se gaba de ter zero analfabetismo é uma comprovação de que alfabetizar somente com as letras não é suficiente para fazer um ser humano, né? Tá faltando muita coisa, muita coisa. Tem que alfabetizar aqui e aqui. Ética, zero. Respeito ao ser humano, zero. Uma decepção. Sem contar que o GE fez uma reportagem que vários torcedores relatando situações de incitação ao ódio, isso sem camisa do Botafogo, tá? Incitação ao ódio, chegaram a dizer que não vão sair vivos daqui. Vocês não vão sair vivos daqui. Imagine você entrar num país para ouvir uma frase como essa. Racismo, mais uma vez. Racismo sendo cometido dentro do território uruguaio contra torcedores do Brasil.
torcedores brasileiros. Sem contar outras situações que estão descritas e que geram medo nas pessoas de irem ao estádio. Meu amigo Antônio Bento, do Glorioso Connection, ele nem não sabe se vai, porque as pessoas querem prezar pelas suas vidas. Uma situação dessa, fica um receio de você ir para um local que está pronto, você está pronto para ser abatido. O local está propenso para o abate. E aí, meus amigos, é uma situação em que, se a Conmebol for incompetente para gerir, é o Botafogo. É o Botafogo que tem que usar das instâncias superiores, nem que vá à FIFA, para que essa partida aconteça de portões fechados. Porque até o momento, quem tem que garantir a segurança não garantiu. Pelo contrário, se esquivou. Jogou na mão do Ministério do Interior. O Ministério do Interior, pela regra, pelo regulamento, não tem que garantir nada. Não é ele que tem que garantir a segurança da torcida do Botafogo. O mandante lavou as suas mãos. Eu quero saber se a Conmebol também vai lavar as suas. Gente, olha só, estou entrando no meio do plantão glorioso que foi gravado, mas nesse momento a gente tem uma atualização, né, do posicionamento sobre essa partida. O Ministério do Interior no Uruguai, ele continua não garantindo a segurança dos torcedores. Então o Peñarol disse que não se importa de a torcida do Botafogo assistir a partida, simplesmente não se importa, né? Como se não fosse obrigação do Peñarol garantir a presença e a segurança dos torcedores visitantes, tá certo? Então o Peñarol disse que não se importa, tal, por ele tudo bem, mas o Ministério do Interior continua não garantindo a segurança dos torcedores do Botafogo. Assim, a Conmebol vai ter que tomar a decisão. E segundo o jornalista Thales Machado, do jornal O Globo, essa decisão deve ser por portões fechados, já que transferir o local do jogo seria muito temerário, né? Muito temerário. Então, a decisão da Conmebol deve ser por portões fechados. E a gente vai informar a vocês, tão logo a decisão, martelo seja batida, a gente vai informar a vocês isso, tá certo? Bom, meus amigos e minhas amigas, a gente não tem ainda nem condição de falar sobre futebol, né? Porque fica esse receio, inclusive quanto aos nossos atletas. Acho que mais do que nunca o Arthur Jorge tem que ter muita sabedoria na escalação desse time que vai a campo. E os jogadores que forem escalados, inclusive os que ficarem no banco, tem que ter muita sabedoria. Porque o Peñarol, ele não tem nada a perder. Vai perder um mando de campo por 5 partidas ou 2 partidas em competições internacionais. Isso aí depois eles conseguem reverter. A Conmebol é uma piada. Então é objeto atirado no banco de reservas, no primeiro minuto de jogo, falta dura, provocação. Então nós temos que saber jogar essa partida. Não vai ser um jogo de futebol comum. O Botafogo precisa ter estratégia, sabedoria para esfriar os primeiros minutos. Não deixar acontecer o que eles querem, que é um jogo quente, inflamado. Tratar de esfriar o jogo. Deixar o jogo bem frio para que esse clima de guerra que eles estão achando que vão instaurar dentro de campo passe longe. O Botafogo tem que jogar futebol. O Botafogo tem que jogar futebol. Agora, tem que entender. Estão entrando num ambiente hostil. E é claro, só dá para colocar o time dentro de campo com a garantia de que haverá segurança para a comissão técnica, jogadores e para a nossa torcida. Do contrário, segue-se o regulamento. Agora, isso é método, né? Isso é método. Eles fizeram isso no último jogo da fase de grupos. Isso é método. A mesma coisa. O Ministério do Interior relatou que era um jogo de alto risco. Alto risco por quê? Altíssimo risco Peñarol e Rosário Central, e não indicava a presença da torcida, a torcida do Rosário. Ele não achava que seria de bom tom. Imagine. Agora, abriu precedente para... Sinceramente, não acho mais que é seguro. Então, vou suspender. Todo mundo agora que vai jogar em casa suspende a torcida adversária. Pronto, acabou, porque não acha que é seguro. Não dá para garantir a segurança. Não é assim não. Tem um regulamento. Se isso for para frente, abre-se um precedente para rasgar tudo e cada um agora só joga sem torcida visitante. Só joga a torcida mandante no estádio. Aí é o fim do futebol, né? É o fim da Taça Libertadores da América por conta desse comportamento abominável
desse presidente do Peñarol, o senhor Inácio Rulio, e de toda a imprensa uruguaia, de toda a mídia uruguaia, que está jogando para a galera, que está jogando para a torcida, para vender uma situação que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Porque jogando, eles estão esquecendo do principal, que é quando a bola rolar. Quando a bola rolar, não tem Inácio Rulio. Quando a bola rolar, não tem jornalzinho inventando que os inocentes do Uruguai foram maltratados pela polícia truculenta. Aí é só futebol. Quando for só futebol, aí eu quero ver qual vai ser a posição do Peñarol e qual vai ser o comportamento da arbitragem para saber se vai ser conivente ou não com qualquer tipo de antijogo. Não vai ter antijogo, né? Porque eles precisam jogar. E aí, meu amigo, quero ver dando espaço para contra-ataque. No futebol a gente vai ver quem se sai melhor nessa quarta-feira. Lamentável tudo isso. Fico por aqui e a gente volta com mais informações numa edição especial ou na segunda edição do Plantão Glorioso. Até mais, valeu!